embora a Lei 10.639 fale, então, em história africana, não é a história africana do continente, pensada de modo separado e isolado, que está suposto ali. É a história africana conectada com a história afro-brasileira. Por isso que aparece, não, história e cultura africana e afro-brasileira, ou história africana e cultura afro-brasileira. Essa conexão, ela já existia, evidentemente, através da ideia do tráfico, né, da escravidão. Então ficava parecendo que a África é um grande repositório humano para fornecer cativos, escravos, né? E se contava uma história a partir de uma perspectiva da tragédia ou da vitimização. O que essa legislação está propondo não é que se esqueça a tragédia, não é que se esqueça o caráter genocida que teve o tráfico para as pessoas que foram escravizadas e arrancadas da sua terra, e para as pessoas que ficaram também no continente. Então tem um componente genocida que não pode ser esquecido. Tem uma dimensão trágica na escravidão que não pode ser esquecida. Mas embora não possamos esquecer, também não podemos ficar apenas nesse enfoque, porque esse enfoque exclusivo, ele continua escravizando a memória. Ele continua aprisionando as pessoas afrodescendentes a uma perspectiva quase que única, a perspectiva, enfim, da relação de dominado, não uma possibilidade do protagonismo, a possibilidade não da resistência, apesar de componente trágico e que é inquestionável. Então, acho que esse é o dado que está colocado nessa legislação. Que como veio dessa demanda social, havia objetivos a serem estabelecidos. Agora, não quer dizer que o professor tenha que responder ao movimento negro. Não quer dizer que o professor tenha que ter, na sua sala de aula, na sua atividade, respostas para aquilo que o movimento negro está colocando. Mas o professor deverá conhecer e se posicionar a respeito, e contribuir para o debate. Porque o movimento negro não é especialista em ensino de história, nem de ensino, e não é... O movimento negro tem integrantes que são pesquisadores, professores, pesquisadores, historiadores, mas não é da competência do movimento negro ter o conhecimento educativo a respeito desse assunto. E tem uma última, que eu diria que isso eu já discuti com colegas outros, né, alguns do movimento negro, inclusive, que é assim, o movimento negro e as pessoas negras não precisam da Lei 10.639 para saberem que são negras ou para saberem que são de origem africana. Não somente eles sabem disso, como afirmaram isso. Agora, o que eles convidam é que o Brasil saiba disso. Saiba que o Brasil deve algo à África, deve algo aos africanos e deve algo aos afro-brasileiros. E esse dever é um dever de memória, é um dever de reconhecimento. Por que o termo reconhecimento é fundamental? Porque ele implica no reconhecimento em se assumir o lugar que as pessoas negras tiveram e têm dentro da sociedade brasileira, e que, quando não são reconhecidas, tornam-se reféns de uma perspectiva racista. Um racismo aparentemente brando, mas que é violentíssimo. E é violentíssimo no sentido de negar reconhecimento, invisibilizar, matar simbolicamente, matar a presença, branquear. Todos esses fatores, eles estão implicados na perspectiva da educação antirracista que está colocada na Lei 10.639. Então, lá nas diretrizes, a professora Petronília Beatriz, que foi a relatora, né, do parecer que fundamentou as diretrizes, nos dá aulas, né, maravilhosas, dizendo o quanto que, além dos conteúdos, é importante que estejam colocados os valores civilizatórios afro-brasileiros, para os estudantes saberem quais são, reconhecerem quais são. Mas não são os estudantes negros apenas, são os estudantes que não se sentem negros, que se sentem brancos, se eles são ou não, é uma outra questão, mas que se sentem brancos, é isso que vale, mas que ainda que brancos, ainda que de origem indígena, ainda que das mais variadas origens,
compartilham de valores, compartilham de conhecimentos, compartilham de formas de sociabilidade, compartilham de estilos de vida que são estilos miscigenados. Então, no Brasil, quando se fala em miscigenação, parece que só afeta as pessoas negras, né? Ou indígenas. Então, só há miscigenação aí. Não, há miscigenação em toda a sociedade. Nesse sentido, essa sociedade ela tem que ser reconhecida na sua diversidade. Né? Então, acho que era um pouco por aí. Mas isso não significa, professora, que a gente não possa discutir conteúdo. E podemos discutir na sequência da nossa atividade, não há nenhum problema. Mas é que a partir daqui, aí eu vou ter que assumir minhas preferências, do porquê que eu acho que determinados conteúdos são mais ou menos importantes. Outros professores poderão ter outras preferências, vai depender do projeto, do posicionamento que ele efetivamente, ou ela efetivamente tem. Sabendo com essas questões anteriores, dá para compreender, eu creio, as minhas escolhas. Né? Então, primeiro começar dizendo, eu tenho sim algum material razoável, inclusive, né, sobre a questão. E eu tenho procurado, aí juntando a trajetória como pesquisador e como professor universitário, a me concentrar no debate sobre a história da África. Porque o que eu sinto é justamente isso. Como a questão partiu do movimento negro brasileiro, o conhecimento, a ênfase, ela tende a ser dada à história afro-brasileira. Ou mais, né, as questões afro-brasileiras. E mesmo quando se discute África, a tendência é uma discussão a partir das realidades da diáspora, né? A partir das realidades da África que afetaram diretamente o Brasil. Ora, então, antes de partir para o argumento, dizer assim, então eu tenho inclusive um texto de minha autoria sobre isso, sobre a questão do ensino de história da África. E está num livro que eu tenho em PDF e eu vou mandar para você com todo prazer, tá? Chamado Roteiros Temáticos da Diáspora. Foi publicado, acho que no ano passado, e ele está disponibilizado online. Então, eu tenho esse texto. Eu gosto muito também como texto teórico para o ensino específico de História da África, de um texto do Carlos Moore, chamado Bases para o Ensino de História da África no Brasil, porque é um dos raros textos em que a preocupação dele é a África continente. E esse texto que eu escrevi também é a África continente, porque a visão africana, né, a partir da realidade da diáspora, produziu muita coisa, tem um material bem maior. Né? Então, eu vou mandar esses textos com todo prazer e outros materiais que eu tenho também eu compartilho contigo. Agora, então, vamos para a questão da sua curiosidade. Veja, então, primeiro ponto, por que eu tenho uma formação como pesquisador em estudos europeus? A minha tese de doutorado, que eu defendi lá nos anos 90, trata de uma cruzada no sul da França. Então, que é algo mais eurocêntrico do que isso, é impossível, né? Cruzada albigense. Então, a minha carreira como pesquisador, a minha formação inicial foi uma formação como especialista em estudos europeus. Eu orientei diversas teses e dissertações sobre história da Idade Média, enfim. Então, eu tinha, até 2005, um vínculo muito forte com estudos europeus. Repare que a lei é de 2003, né, e as diretrizes são de 2005. Então, no momento em que aconteceu aquilo que eu descrevi na primeira questão, eu tive que me posicionar não apenas como cidadão, mas também como professor, como pesquisador e como um professor e um pesquisador negro. Então, eu tive que assumir um posicionamento étnico-racial numa sociedade que começava a colocar publicamente a existência, né, de uma diversidade racial. Eu comecei a perceber que tínhamos já um número consideravelmente grande de medievalistas, de helenistas, de especialistas em Europa e muito poucos em estudos africanos. Embora já tinha alguns pesquisadores no Brasil, os estudos africanos no Brasil existem desde o final dos anos 60, mas era um número muito pequeno de pessoas. Então, essa mudança de perspectiva pessoal, ela seguiu também as minhas escolhas. Porque a história da África que tende a ser estudada, mesmo que tratando de conteúdos
africanos segue uma matriz eurocêntrica. Na Europa, na América do Norte, no Brasil e na própria África. Por que segue uma matriz eurocêntrica? Porque enquanto o problema historiográfico dos estudos europeus foi a nação, enquanto a nação, a ideia de nação, estudada lá pelo Hobsbawm e tantos outros, né? Gellner e tantos outros estudiosos, enquanto essa ideia da nação ela instrumentalizou o conhecimento histórico na Europa e condicionou, de certa maneira, o conhecimento histórico na Europa, foram precisos séculos para que os europeus começassem a tomar consciência de uma dimensão continental. Isso acontece de meados do século XX para cá, depois do Tratado de Roma, que acho que é de 1950, tem aí que é a União Europeia, enfim. É dos anos 70 para cá que surge uma preocupação na Europa com a história europeia. Porque até então o que se tinha era uma história de nações europeias, né? O Jacques Le Goff, que é um medievalista que eu gosto muito, dirigiu uma coleção nos anos 80 chamada Construir a Europa, e toda ela dedicada a estudos europeus. E o compromisso de quem escrevia aquela coleção era pensar a Europa, e não a Alemanha, França, Itália, Inglaterra, seja lá o que for, mas pensar o conjunto. Então, de qualquer maneira, o que eu estou sugerindo é isso, é que o problema, até então, era a força da ideologia, da identidade nacional para a constituição de um discurso histórico europeu. Esse discurso que nós chamamos eurocêntrico, que na verdade não é eurocêntrico. Esse discurso que nós assumimos no Brasil é um discurso que diz respeito à França, à Inglaterra e, no máximo, à Itália. Reparem que os próprios pressupostos germânicos, eslavos, nórdicos, que são Europa também, não estão colocados na historiografia brasileira. Então, a problemática é tão grave para uma percepção da Europa quanto para uma percepção da África. Mas aí é o ponto que eu gostaria de chegar. Se, para os estudos europeus, o problema da narrativa girava em torno da interferência de um ideário nacional, de uma identidade nacional, no caso da história africana, o problema é outro, e é completamente diferente. O problema tem que ver com o colonialismo. Porque o nascimento dos estudos europeus aconteceu durante o período em que o continente africano estava praticamente todo sob colonização europeia. Então, a história que se projetou para a África não foi uma história de nações, foi uma história de nações europeias controlando, governando e tentando descobrir uma história de povos africanos que tendem a ser vistos como povos identificados nacionalmente, mas que é um fenômeno que não havia no continente africano. Além disso, as principais metrópoles que controlaram o continente africano, Inglaterra, França, Portugal e, em menor proporção, Itália e Alemanha, constituíram campos de estudos nas suas línguas respectivas. Então, você fala em estudos africanos anglófonos, estudos africanos francófonos, estudos africanos lusófonos. Por que eu estou nessa outra longa digressão, professor? Porque eu queria chegar com um argumento no seguinte ponto. A história da África, que se estuda no Brasil preferencialmente, é a história de povos africanos dominados pelos portugueses. É a história de Angola, Moçambique, da Guiné, em menor proporção de São Tomé e Príncipe, e Cabo Verde. Então é uma história que reflete o colonialismo português, que por sua vez reflete o colonialismo europeu. Aí nós já estamos tratando diretamente de eurocentrismo. No caso dos estudos africanos, a situação é diferente. A situação é diferente porque não se trata aí da matriz identitária nacional.
a ser colocada como elemento constitutivo da narrativa, e sim o problema do colonialismo. Porque as histórias que foram escritas sobre o continente africano começaram a ser feitas num contexto de colonização. E a busca pelo passado africano se fez a partir de ideias nacionais que faziam sentido para a Europa, mas que necessariamente não devem fazer sentido para os africanos. Porque, na verdade, todo o ideário nacional é parte do processo de conquista colonial, é parte do processo de modernização, né, que foi levado para o continente africano e que produziu resultados importantes, que são os estados africanos contemporâneos. De qualquer forma, há aí uma questão entre uma perspectiva vista do Estado europeu e depois africano para uma sociedade, que é uma sociedade que se identifica na sua diversidade étnica, na sua diversidade linguística, nas suas instituições sociais, que nem sempre são compreendidas ou incorporadas por esses estados que foram construídos a posteriori no continente, que tem pouco mais de 50 anos. Então, um aspecto que eu costumo chamar a atenção é que a história africana acadêmica, ela tende a reproduzir, inclusive, as áreas de influência colonial. Você tem uma história fortemente desenvolvida na Inglaterra, ou uma história africana anglófona, você tem uma história africana francófona, em menor proporção germânica e italiana. E você tem uma história africana lusófona, produzida não só em Portugal, mas também no Brasil e nos países africanos colonizados por Portugal. Essa história lusófona, ela privilegia o Estado. O surgimento do Estado, seja dos Estados africanos, né, na luta anticolonial, seja dos Estados africanos no passado. Mas, de qualquer maneira, o pressuposto dessas narrativas é um pressuposto identitário e normativo centrado na política e centrado na ideia de elites africanas como se fossem semelhantes às elites europeias que escreveram a história europeia. Ora, o que tende a acontecer no Brasil é que nós seguimos muito essa história lusófona. Nós estudamos preferencialmente Angola, Moçambique, Guiné, em menor medida Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe quase não é estudado. E isso em termos acadêmicos. Mas em termos de conhecimento histórico, nós sabemos muito pouco de áreas do continente africano, como o Chifre da África, que foi uma área fortemente influenciada pela Inglaterra, da África Oriental, fortemente influenciada pela Inglaterra e pela França, mesmo da área subsaariana, de domínio francês, nós sabemos muito pouco. E quando sabemos, sabemos a partir de uma ideia da existência de reinos, impérios, todo um discurso político, que é um discurso que eu tendo a questionar, porque me parece que é uma condição para que um conhecimento descolonizado avance. O que significa isso? Significa, agora, professora Carmen, chego na pergunta que você fez. As minhas preferências temáticas para estudar a história da África é tentar responder às sociedades africanas que foram transferidas para o Novo Mundo dentro do contexto do tráfico. Então, não sei o quanto que você parou para pensar, quantas pessoas, de maneira geral, pararam para pensar, que embora haja toda essa movimentação, esse envolvimento com a história africana, praticamente não sabemos nada da história iorubá. Praticamente não sabemos nada da história bantu, dos povos bantu. Nós só sabemos no momento em que esses povos passam a ter contato com os portugueses. Então aí entra a colonização da história. Você conhece a história dentro de um contexto ou de escravização ou de colonização. O desafio da Lei 10.639 é escapar disso e ampliar essa percepção, porque ela existe, mas ampliar essa percepção para outras. Então, as minhas preferências sempre são
por sociedades africanas anteriores ao século XVIII. Cheguei, professora, na resposta. E agora você pode entender bem por quê. As minhas preferências são por sociedades africanas anteriores ao século XIX. Eu chamo de sociedades africanas antigas, no plural. Evito a palavra história antiga na África, porque a história antiga é um modelo europeu. Mas, em termos de antiguidade, as sociedades africanas são muito mais antigas que as sociedades europeias. Então, a história egípcia, por exemplo, ela é uma matriz para a antiguidade greco-romana, mas ela é uma matriz também para todo o continente africano, e é muito anterior. A história do Nok, na Nigéria, uma história que remonta ao primeiro milênio. A migração banto, que vai ser fundamental para o processo civilizacional em toda a África Central e Austral, começa no primeiro milênio, antes da Era Cristã. Então você tem sociedades africanas antigas. Mas não é nem a história antiga, e também é uma coisa que eu tenho insistido em quase todas as palestras que dou, porque como eu era medievalista de formação, as pessoas tendem a pensar que eu continuo estudando Idade Média na África. E se torna um grande trabalho dizer que não existe Idade Média na África. E não existe não só porque é a África e não é a Europa. Não existe porque todos os sistemas de valores cristãos, germânicos e latinos que dão sentido para a história europeia não existiam no continente africano. Se não existia e você busca uma Idade Média na África, e você busca uma história antiga na África, você tenta inserir uma África dentro da história grega romana, você está colonizando o conhecimento africano. Você está dando um sentido para a história africana que é europeu, mas que não é africano em si mesmo. E esse é um grande perigo que ronda, né, o eurocentrismo, o etnocentrismo e o racismo. Porque é você continuar não reconhecendo a historicidade daquelas sociedades. Então, nas minhas preferências como pesquisador, eu dediquei pelo menos 10 anos ao estudo de sociedades subsaarianas da bacia do Níger, principalmente as sociedades Mandinga, ou Mandé, né, de língua Mandinga, a sociedade Songhai, as sociedades Mandingas do Oeste, na região da atual República da Guiné, Guiné-Bissau e Guiné-Conakry, na região da Senegâmbia. Então, essa área foi uma área que eu estudei durante bastante tempo. Uma área que interagiu com o Islã e não com o cristianismo. Até hoje, né? Uma área fortemente islamizada. Então, aí são outras questões, outros debates que se vão fazer entre essas culturas africanas alteradas parcialmente, resistindo parcialmente e interagindo parcialmente com o Islã. É uma outra história. Mas também vão falar que teve Idade Média no Oriente Médio, Idade Média no Japão, Idade Média em tudo. Então, o problema é que a gente tem que avançar do eurocentrismo. E para avançar do eurocentrismo, não adianta denunciá-lo, você tem que abandoná-lo. E abandoná-lo por outros pressupostos. Então, eu não uso, na disciplina em que eu ministro, o conceito de reino ou de império. Não adianta eu tentar buscar, existiram grandes reinos na África, existiram grandes impérios na África. Por que tinha que existir grandes impérios e grandes reinos para essa história ser relevante? Porque o modelo de império romano continua dando as cartas. Não quer dizer que não tenha havido estados importantes, como Mali, que eu acabei de falar, no império, o Estado Mandinga, não o Império, mas o Estado Mandinga, como a Confederação Axante, como o Estado de Oió, na área iorubana, que são estados importantes, estados englobantes importantes. Mas eles não foram impérios no sentido que nós pensamos. E também não foram reinos. Passaram a ser hoje, porque agora, hoje, as próprias lideranças, né, atuais, né, que são herdeiros desses estados, passaram a se ver como reis, passaram a se ver como imperadores. Mas isso é uma influência europeia na África. Então, resgatar a historicidade exige movimentos muito complexos, porque você vai ter que se livrar não apenas dos fatos da história europeia, mas do modo de escrever a história europeia, das narrativas europeias e dos conceitos, que são conceitos forjados para responder à história europeia. Agora,
tem alguns conceitos que não tem como fugir. Formações sociais, instituições sociais. Aí sim, então, mas vamos buscar como eram essas instituições sociais. Quais eram as instituições sociais? Como elas funcionavam? Por que funcionavam assim? Qual o papel da guerra? Guerra tinha na África, como tinha e tem, né? Como tinha na Europa e tem na Europa. Mas como funcionava a guerra? Por quê? Qual era ou um conceito de poder, por exemplo? Você tem relações de poder na Europa, você tem relações de poder na Ásia, relações de poder na África, mas como funcionavam essas relações de poder? Quais eram as bases, né, das relações de poder? Eram as mesmas? Eram diferentes de outros lugares? O que eram iguais? O que eram? A história, ela tende a ser eminentemente comparativa. E eu gosto dessa perspectiva da comparação. Mas a comparação supõe justamente que você conheça diferentes modelos para poder compará-los. Você não compara sem conhecer. E esse conhecimento precisa ser tido das sociedades africanas. Então, por isso, eu tenho me dedicado ao estudo de sociedades africanas anteriores ao século XVIII. Mas não estudo o tráfico. Porque o tráfico já está cheio. Número, né? Tem sites e database. O tráfico altera tudo isso. O tráfico produz uma ruptura na história dos povos africanos, que é uma ruptura profunda da diáspora. Então, existe uma história da África e existe uma história da diáspora. São histórias que correm em paralelo, são histórias que têm pontos comuns, mas são histórias que também têm diferenças. É isso que eu me referia quando eu, talvez para o movimento negro, quando pleiteou a Lei 10.669, só via uma continuidade da história africana na história afro-brasileira. Em parte, há continuidades, em parte, há mudanças, e em parte, não há interações, porque tem partes do continente africano que não vieram pelo tráfico. Então, eu, por exemplo, até o ano passado, estudei as sociedades da Bacia do Níger. Nenhum dos povos que eu estudei em pesquisa acadêmica participaram do tráfico. As várias sociedades, que na verdade Yorubá é uma palavra que congrega inúmeros grupos étnicos. Então, estudar esses grupos, as suas fontes, muita coisa vai se tornar, se torna familiar para nós, nomes, lugares, entidades, divindades, patronos. Aí começa a fazer sentido. Então, é buscar uma história que conecte com a sociedade, não com o Estado. Porque a história que conecta pelo Estado é a história do tráfico, de negociações entre reis africanos e comerciantes, traficantes. Isso está feito. É importante conhecer, mas já está feito. Tem outras coisas que precisam ser feitas. Então, a minha tendência é, em primeiro lugar, selecionar esses temas, né, e esses conteúdos. Porque eu acho que aí eu estarei contribuindo academicamente para dar elementos para fortalecer a Lei 10.669. A outra tendência minha é me interessar por pesquisadores, intelectuais, artistas africanos contemporâneos. Então, não adianta ficar só estudando a história de séculos passados. Você tem que, na minha opinião, né? Se você pretende uma aproximação empática com o continente africano, é preciso que você se aproxime do que os intelectuais africanos, do que os pesquisadores africanos pensam, como eles estudam a história, como eles veem a sociedade, como eles interpretam as realidades sociais. Então, digamos que a minha trajetória, ela privilegia, dentro da história, determinados temas, mas eu tenho também uma preocupação epistemológica. Disso resultou o livro O Pensamento Africano no Século XX. É um livro que foi lançado em 2016, que é uma coletânea de estudos só sobre intelectuais e pensadores africanos do século XX. Se você não reconhece o potencial libertário do pensamento africano, não adianta você ficar estudando a África através dos outros. Você tem que ir também por eles próprios. Então, são esses dois caminhos de preferência que eu tenho, né? E quando leciono História da África, a minha estratégia de aproximação com o continente é diferente do que, em geral, se faz, né, no Brasil.
Eu começo a estudar a história da África pelas sociedades orientais e nilóticas. Tudo isso eu coloquei no meu livro História da África, que é um livro didático, né? Então eu sigo aquilo que eu coloquei no livro didático, que é o que eu acredito. Então eu começo estudando as sociedades nilóticas, próprio Egito, Etiópia, Núbia, Axum, depois as sociedades da África Oriental, as culturas Swahili, até Moçambique, com interações com o Islã. Fica parecendo que, pô, mas essa África não tem conexão nenhuma com a gente, né? Só no quarto tópico da disciplina, depois que eu falei dessas sociedades, depois que eu falei do Maghreb, depois que eu falei da área subsaariana, é que eu chego na África Atlântica. É o último tópico. Quando chegamos na sociedade atlântica, aí tem condições de ver. Esta é a África que interagiu com o Brasil. Ah, então é a África GG que interagiu com o Brasil. É a África do Golfo da Guiné. É a África de Angola. Então, esta é a África que dialogou diretamente com o Brasil. Mas seja essa África GG Nagô, seja essa África Banto, tem elementos dela na África Oriental, tem elementos dela na bacia do Níger, tem elementos dela no chifre da África. Então, as pessoas têm condições metodologicamente de identificar identidades e diversidades dentro do continente africano. Não só diversidades, mas também identidades dentro do continente africano. Então, é uma localização, né, que as pessoas tendem a fazer. Se você vai estudar a história da África a partir só da matriz Yorubá, na verdade, você vai estar falando da matriz Yorubá, pensando que está falando de África. Muita gente acaba fazendo isso. Ou quando você vai falar de África a partir da matriz Banto, na verdade, você não está falando da matriz Banto, você está falando de Angola. E de Angola do litoral, de Luanda, na verdade, na cidade de Luanda, quase. Mas achando que você está falando em nome de um continente gigantesco. Então, o grande desafio é, sem esgotar, porque é impossível esgotar conteúdos tão densos, amplos, importantes, mas mostrar didaticamente que esse continente é tão grande e tão antigo o suficiente para ter elementos comuns, elementos diversos, contribuições as mais variadas. E, entre elas, contribuições que vieram para o Brasil, que estão aqui. Então, aí as pessoas identificam, se identificam, né? E ao se identificar, elas tendem a encontrar, né, as conexões, que é o que a gente busca, né, como objetivo final, que efetivamente aconteça. Não é que a história tenha que ser instrumental, mas, olha, uma certa instrumentalização sempre acontece. Não é preciso que você diga para as pessoas que elas têm que estudar a Europa é importante. Quando você só estuda isso, se torna central. Quando você fala em arte e utiliza logo em seguida Leonardo da Vinci, Mona Lisa como exemplos do que é arte, se você mostra uma peça fora da matriz europeia, a tendência será parecer que aquilo é exótico, que é diferente. Por que é diferente? Por que nós estabelecemos um vínculo de afetividade, um vínculo de identificação imediata com a Europa e não com outros espaços? Porque nós nos habituamos a pensar dessa forma, né? E aí não é só a escola. É como você falou no início na tua primeira questão. Depois da Lei 10.669, houve um grande incentivo para ampliar o mercado editorial brasileiro, com literatura infanto-juvenil que trouxesse outras abordagens, outras culturas, para quebrar com essa ideia. Mas não é fácil, porque não é só a escola, né? É a sociedade como um todo.